A dinâmica de grupo é uma importante ferramenta utilizada pela área de RH em diversos processos organizacionais. Um dos mais conhecidos é o processo de seleção. No processo de seleção, muitas vezes, quando você está avaliando um candidato para uma eventual vaga, você faz algumas perguntas e aquele candidato te responde, às vezes de forma não muito sincera. Por que utilizar uma dinâmica de grupo nesse momento? Para experimentar este candidato. Através de uma dinâmica, você vai inserir aquele candidato em uma situação simulada, na qual, através do comportamento deste candidato, ele te oferecerá as respostas que você tanto precisa. Por exemplo, uma situação é você perguntar para o candidato se ele tem boa capacidade de comunicação. Outra, totalmente diferente, é criar uma situação na qual ele precise demonstrar a boa capacidade de comunicação que afirmou ter, de forma que você consiga perceber na prática, naquela situação simulada, se efetivamente esse candidato é o candidato ideal para ocupar um cargo na sua empresa. Você, como profissional de RH, avaliador durante um processo seletivo, terá insumos, terá informações muito valiosas, altamente confiáveis, em decorrência de não estarem sendo expressas unicamente através de palavras, e sim do comportamento daquele candidato numa situação, como disse anteriormente, simulada. Vou dar outro exemplo para vocês de como que uma dinâmica de grupo pode ser utilizada, até uma experiência pessoal que aconteceu comigo durante uma consultoria. Eu fui contratado por um empresário que falava para mim o seguinte: Vinhais, eu estou com um problema na minha equipe, que a minha equipe não consegue fechar a venda. A minha equipe, ela vem tratando com o cliente de maneira muito tranquila, vem tratando até utilizando técnicas de negociação muito apuradas, só que no momento de tirar o pedido, no momento da verdade, eles criam uma série de bloqueios. Meus vendedores criam uma série de bloqueios que eu não consigo entender por que isso acontece. Eu só sei que isso efetivamente acontece. E eu fui conversar com a equipe dele e eu realizei uma dinâmica. Uma coisa seria eu falar para aquelas pessoas o seguinte: olha, não criem problemas, esses problemas estão apenas na cabeça de vocês, esses desafios não existem, a venda já está consolidada, agora é só o momento de tirar o pedido, pronto, o momento da tensão já foi, vocês não precisam ficar tensos nesse cenário, nesse momento. Outra coisa totalmente diferente seria realizar alguma situação simulada que mostrasse para eles na prática que muitas vezes os desafios, as barreiras, os bloqueios estão única e exclusivamente na nossa mente. O que eu fiz? Eu coloquei todos os colaboradores da área de vendas dentro de um auditório e convidei 4 deles para participarem de uma simulação. Esses 4, eles subiram ao palco e eu coloquei diversos desafios. Por exemplo, eles tinham que ir de uma extremidade do palco até outra, vendados. Só que eu, ainda com eles sem a venda, mostrei os desafios que eles teriam que enfrentar. Por exemplo, num determinado momento tinha uma cadeira tombada, no outro momento tinha um puff, outro momento tinha um balde com água, em outro momento tinha um milho de pipoca mesmo no chão. Então diversos obstáculos. E aí, num determinado momento eu falei: pessoal, memorizem esses obstáculos, porque vocês terão que sair de uma extremidade e ir até a outra extremidade do palco, ultrapassando esses desafios. E eles olharam ali, tiveram cerca de 30 segundos para memorizar aqueles desafios e logo depois colocamos uma venda e um capuz em cada um daqueles participantes. Durante aquele momento em que estávamos colocando uma venda e um capuz, todos os bloqueios, todos os desafios que eles teriam que enfrentar foram retirados do palco. E aí começou a primeira pessoa andando, e a pessoa, quando chegava exatamente onde ela havia memorizado haver uma cadeira, ela levantava a perna para tentar passar por a cadeira. Quando chegava no momento onde tinha água, a pessoa ia pisando com cuidado para não escorregar.
E por aí vai. Quando os 4 chegaram até a outra extremidade, eu solicitei que eles tirassem as vendas. Quando eles tiraram as vendas, eles olharam para o palco, viram que não havia nenhuma barreira ali naquele momento. Todos eles se surpreenderam e aí todas as pessoas do departamento comercial que estavam vendo essa apresentação, todos começaram a rir. Aquele momento de descontração, que maravilha, que brincadeira, ótimo, nos divertimos. E aí entro eu falando. Onde estavam os desafios? Onde estavam as barreiras? O que te impedia sair daqui e ir até lá de maneira tranquila? Os desafios que estavam na sua cabeça. Ou seja, pessoal, uma coisa sou eu falar, outra coisa são eles vivenciarem aquela experiência. E a vivência daquela experiência lhes traz um ensinamento que é muito mais valioso e ficará na memória deles por muito mais tempo do que pura e simplesmente um gestor conversando, batendo um papo, algo que pode entrar por aqui e sair por aqui. Jogos de empresas também são ferramentas extremamente valiosas. De que forma que eles podem ser aplicados dentro de uma empresa? Através de um programa de treinamento. Você, através de um jogo de empresas, você pode realizar também situações simuladas onde você vai inserir aquele participante, aquele jogador, dentro de um jogo onde diversas situações ocorrem. Como se fosse, por exemplo, um jogo que é muito conhecido, o Banco Imobiliário. Um jogo de tabuleiro que é extremamente conhecido, onde ocorre a compra e venda de imóveis e você tem que obter ali o maior lucro possível. Hoje em dia, além de jogos de tabuleiros, as empresas utilizam muito jogos informatizados. Basicamente jogos onde você assume uma determinada posição dentro daquele jogo e acontece uma série de eventos. Eventos em que você tem que apresentar qual é a sua resposta perante aquele momento, perante aquela situação que lhe está sendo apresentada. Por exemplo, eu conheço um jogo que utilizo muito nas minhas turmas, que é um jogo que você tem que criar uma empresa. Essa empresa, você é questionado acerca de qual local você vai posicionar a unidade fabril dessa empresa, quantos vendedores serão contratados, qual vai ser a sua política de marketing e por aí vai. Se você vai treinar aqueles vendedores, se você vai utilizar algum investimento no desenvolvimento daquele produto, aliás, inclusive, qual será o preço que você vai praticar para aquele produto. E é muito interessante perceber que nesses jogos informatizados, aliás, não só nos informatizados, alguns jogos de tabuleiro você também percebe tal situação, é que a sua decisão para uma situação implicará em situações futuras dentro daquele mesmo jogo. Por exemplo, digamos que o jogo ele te questione acerca da possibilidade de oferecer um desconto para o preço praticado no produto da sua empresa. Se você eventualmente disser que não, que você não vai praticar esse desconto, naturalmente o próprio jogo já vai fazer com que você, na verdade a sua empresa, perca um market share, perca participação no mercado para aquele produto. E aí, a próxima rodada do jogo lhe será questionada a seguinte situação: o que você vai fazer para retomar essa participação no mercado? Você vai utilizar uma campanha de marketing mais agressiva, uma campanha publicitária mais agressiva, vai segmentar o público-alvo, vai desenvolver novas funcionalidades naquele produto. Ou seja, um jogo empresarial basicamente te coloca dentro de uma série de situações que acontecem no dia a dia de uma empresa. E você tem que tomar diversas decisões que vão implicar no resultado daquele jogo. Existem N aplicações sobre a respeito de dinâmica de grupo, a respeito de jogos de empresas. Podemos fazer isso no processo de seleção, podemos fazer isso no processo de treinamento, em um processo onde haja problemas de conflitos dentro da organização. Já levei minha equipe para jogar paintball, já fiz uma dinâmica de grupo num paintball. Por quê? Porque estava tendo muito conflito dentro da equipe e eu levei todo mundo para jogar paintball para mostrar para eles o seguinte: olha só,
É trabalhando em grupo que a gente conquista alguma coisa. Vamos trabalhar todos de forma individual. Eu filmei tudo e depois mostrei para eles numa sala de treinamento. Então, de novo, prestem muita atenção, analisem com carinho as possibilidades que dinâmicas de grupos e jogos empresariais podem trazer para vocês e para as empresas nas quais vocês atuam. Um forte abraço a todos, pessoal!